Oi, pessoal, tudo bem? Vamos estudar mais um pouquinho de redação. Aqui nós temos o nosso tema da semana: obstáculos na doação de sangue no Brasil. Esse é um tema que representa uma boa ação. É um tema correlacionado à solidariedade, à compaixão, a fazer o bem para outra pessoa. Toda vez que vocês se depararem com temas de redação que dê para pensar dessa forma, que é um tema que representa uma boa ação, exemplo, trabalho voluntário, doação de órgãos, doação de sangue, qualquer situação que você possa pensar, opa, isso é uma boa ação. Você pode relacionar com as referências que eu vou passar agora para vocês. Deixa eu só ligar o ar aqui, ficou um pouquinho quente. Então, existe um livro de filosofia chamado O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Eu vou postar para vocês, junto com o material, um site que tem o resumo desse livro. Essa obra é dividida em 18 capítulos e cada capítulo desses fala sobre uma virtude humana, sobre algum valor relacionado a esses valores que têm a ver, que têm relação com boas ações. Como eu falei antes, solidariedade, compaixão, honra, amor, amor ao próximo, disciplina, ética. E as virtudes que são abordadas no livro, que eu estou comentando agora com vocês, elas começam a partir da polidez, que é, polidez significa boa educação, aquela educação que a gente tem de casa, de dizer com licença, por favor, obrigada, de procurar ser gentil, isso que a gente aprende, que deveria aprender com os pais e com os familiares. O primeiro capítulo é sobre essa virtude, porque no ver desse filósofo, do autor do texto, que é o Comte Sponville, essa educação primordial é a mãe de todas as outras virtudes, porque é a partir dela que o ser humano vai sendo educado para ser mais ético, para primar pela moral. E aí vão todas as outras, que vocês vão ver no resumo. E por último, o amor, que seria a virtude mais importante de todas elas e que traria no seu escopo, né? Escopo seria como centro, como objetivo, todas as outras, certo? Então eu fiz aqui um modelo de introdução, pode ser um modelo de contextualização que serve para você usar em qualquer tipo de redação cujo tema seja uma boa ação, certo? Então aqui vem um exemplo dessa introdução. O filósofo Comte Sponville, no seu livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, alerta para a importância do desenvolvimento dos valores humanos, como solidariedade, a compaixão para uma vida edificante em sociedade. Nesse prisma, podemos relacionar a doação de sangue como um gesto de altruísmo, muito significativo. Entretanto, há obstáculos para que esse ato seja mais abrangente. E aí, essa introdução ela serve para qualquer tema que tenha a ver com fazer uma boa ação. Pode ser trabalho voluntário, que a gente vai escrever também, pode ser sobre doação de órgãos, ou o tema sobre o qual nós estamos refletindo hoje, que vai ser o tema da redação da semana, que é doação de sangue no Brasil. Tá? Entretanto, há obstáculos para que esse ato seja mais abrangente, e aqui, então, eu vou ter que seguir essa introdução fazendo uma tese A e B. Eu vou dar continuidade aqui. Sugiro que para você treinar essa referência nessa semana, você copie na sua folha de redação esse início, essa introdução e só dê seguimento ao texto. Seria uma forma de você ir memorizando essa referência. Pegar o resumo também e fazer algumas anotações no caderno sobre as principais ideias de cada um dos capítulos, certo? É um bom estudo, principalmente para quem vai fazer vestibular como o da URGS, que às vezes é um vestibular um pouquinho mais desafiador, porque pede temas filosóficos, temas mais subjetivos. Então, essa é uma boa pedida para você se preparar.
Nesse prisma, podemos relacionar a doação de sangue como gesto de altruísmo muito significativo, entretanto, há obstáculos para que esse ato seja mais abrangente, os quais merecem reflexão, merecem análise. Aqui. Então, a introdução completa vai ficar mais ou menos assim. O filósofo Comte Sponville, no livro O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, alerta para a importância do desenvolvimento dos valores humanos como solidariedade e a compaixão para uma vida edificante em sociedade. Nesse prisma, podemos relacionar a doação de sangue como um gesto de altruísmo muito significativo. Entretanto, há obstáculos para que esse ato seja mais abrangente, os quais, então, obstáculos, né? Os quais merecem análise para que a sociedade possa evitar as consequências nefastas que advêm da pequena adesão à prática de doar sangue. Então, essa redação ela vai ser dividida, num primeiro momento, com as causas do porquê as pessoas não são doadores de sangue. E no D2 vai ser abordada, então, a questão das consequências que ocorrem pelo fato de doar sangue no Brasil ainda ser um desafio. Então, aqui eu sugiro alguns tópicos que você pode desenvolver no D1. Você pode fazer um tópico frasal, avisando para o leitor que vai abordar causas do problema da falta de doação de sangue, e aqui são alguns itens que podem ser transformados em argumentos. Uma parcela majoritária dos brasileiros não tem conhecimento da eficácia de ações solidárias como o repasse de sangue. Desconhecimento, então, essa é uma primeira causa. As pessoas não sabem o quanto é fundamental esse ato que pode salvar tantas vidas. Segundo item, existe a premissa equivocada em boa parcela da população de que o doador pode contrair doenças, desenvolver anemia ou perder a força física. Isso também decorrente da desinformação, porque quando a pessoa vai lá até o hemocentro e faz uma coleta de sangue, às vezes ela se sente um pouco nauseada, um pouco tonta, e aí se não tem a devida orientação, informação, quando ela conta para alguém que ela foi doar sangue e se sentiu mal, acaba multiplicando a ideia equivocada, a ideia errônea de que doar sangue faz mal, o que não é verdade. Homossexuais tinham restrições para a doação de sangue. Então, isso é uma informação legal, a gente pode colocar na nossa redação, que até o ano passado, a comunidade LGBTQ sofria preconceito e não podia ser doadora de sangue, já que quando era realizada a anamnese, que é a entrevista com as pessoas que iam ser as doadoras de sangue, quando a pessoa reportava uma orientação sexual que fosse diferente da hétero, era proibida de doar sangue, né? E isso com certeza diminuía o número de doadores. E o último tópico, que pode ser uma causa do problema da pouca adesão de doadores, é o próprio individualismo, narcisismo, egocentrismo. Essas três palavras aqui significam a mesma coisa. É aquela pessoa que só pensa em si mesma, que não tem um pensamento solidário no seu planejamento de vida, não tem espaço para pensar no bem-estar do próximo. E aqui nós temos algumas sugestões de tópicos para serem abordados no D2 dessa redação.
Muitos enfermos vão a óbito pela insuficiência de sangue nos bancos de repasse. Tá? Então, essa é a principal consequência. Falta sangue, vai ter a alta taxa de mortalidade. Nesse primeiro item aqui, eu vou te dar um exemplo concreto de alta relevância para a redação. Por que é relevante? Porque é uma atualidade, é interessante, instiga a curiosidade e é uma informação de uma área do conhecimento. Então, é algo que vai contemplar, vai ser contemplado com pontuação na competência 2 e na competência 3. Então, isso é sempre muito importante a gente pensar. Então, lembrar que, por causa do fluxo migratório, o Brasil está recebendo muitos haitianos, muitos senegaleses. Aqui em Passo Fundo, na minha cidade, isso é uma realidade. Nós temos muitos imigrantes. E aí, quando essas pessoas sofrem um acidente de carro ou porque teve uma descompensação da sua anemia falciforme, ela precisa de sangue. E não é qualquer sangue. Por isso, os hemocentros, os bancos de sangue, eles precisam estar muito bem abastecidos e com o seu estoque também muito bem rastreado. O que acontece com esses imigrantes que são africanos ou que são haitianos, são senegaleses, haitianos principalmente? Eles têm uma tendência muito maior a apresentar a anemia falciforme, que é um tipo de anemia hemolítica. E esses pacientes, eles têm uma necessidade muito maior do que qualquer outra pessoa de transfusão. Então, a demanda que havia nos nossos bancos de sangue aumentou exponencialmente, aumentou consideravelmente por conta da imigração. Então, isso é um fato concreto, é uma informação, é um registro diário do conhecimento que vai ajudar a tua redação a ter uma nota melhor. Escrevi certo? Porque o Mac me corrigiu. Vou dar uma olhada. Se tem alguma. Ah, é com S. Que eu nunca escrevi senegaleses, daí me deu dúvida. É, com S mesmo. Tá. Imigrantes haitianos e senegaleses, eles apresentam uma tendência maior à anemia falciforme. Aí acredito que vocês estudam no pré-vestibular, né? Que essa anemia falciforme é aquela anemia que a hemácia, ela fica em formato de foice. E a hemácia deveria ser no formato de um disco côncavo. E por ela ser nesse formato de foice, ela carrega menos oxigênio. A pessoa tem maior tendência à hipóxia e à falta de ferro, por isso desenvolve anemia, porque é uma hemácia menorzinha, né? Então, elas precisam, consequentemente, de mais transfusões de sangue. Em caso de trauma, de exacerbação da anemia, necessitam de transfusão. Então, além de ter mais pessoas no Brasil precisando de transfusão de sangue por conta da imigração, também não é qualquer sangue, por isso que precisa de uma quantidade bem elevada, porque o sistema ABO não é o suficiente para conseguir encontrar compatibilidade para esses pacientes, porque eles precisam ter todos os anticorpos mais importantes do sangue em consonância com os hemocomponentes, os hemoderivados que eles estão recebendo, tá? Então dá para associar esse primeiro tópico aqui de consequência com essa informação. Você pode colocar até dados estatísticos. Quanto por cento aumentou de população descendente ou vinda diretamente dessas regiões.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 litro de sangue pode salvar até 3 vidas. No Brasil, a porcentagem de doadores corresponde a apenas 1,8%, porém o ideal seria 5%. Então, aqui outros dados que você pode citar no seu texto também. Antes de falar das intervenções, aqui mais duas sugestões de áreas do conhecimento e intertextualidade. Então, primeiro, uma curiosidade que tem a ver com outra área do conhecimento, que é a história. Em algum momento da sua redação, pode até ser na introdução, se você optar por não começar com aquela referência do Comptes Sponville, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, essa informação que eu vou dar agora, você pode passar lá para a introdução e aquela do Pequeno Tratado das Grandes Virtudes para outro parágrafo. Então, vamos lá, um pouquinho de história, né, da hemoterapia. Depois, mais para frente, também eu vou falar sobre vocabulário para você substituir transfusão. No passado, tá? Aqui no Brasil, não tão passado assim, acho que foi até mais ou menos na década de 80 ainda se fazia isso. Tá? Apesar de ter uma lei anterior, a gente ouve falar que até a década de 80 podia acontecer isso. A doação de sangue, ela não era doação, não era voluntária. As pessoas vendiam seu sangue. É por isso que se chama banco de sangue. Tá? Então, aqui nós temos essa informação, esse registro que você pode associar em algum momento da sua redação para elevar a nota de competência 2 e competência 3. Lembrando que a competência 2 e 3 é a respeito da estrutura do texto, dos argumentos e das áreas do conhecimento, das citações e das referências que são utilizadas para dar base para a sua tese. Então, aqui é informação histórica. Ao contrário da Europa, o sistema transfusional brasileiro baseava-se na doação remunerada. Doadores dos bancos de sangue públicos e privados recebiam pagamento. A prática favorece a proliferação dos bancos de sangue privados que trazem seu bojo o recrutamento de pessoas doentes, alcoólatras, mendigos, anêmicos. Contra ela insurge-se a Associação de Doadores Voluntários de Sangue, dirigida por Carlota Osório, uma incansável batalhadora da causa pela doação de sangue não remunerada e da distribuição gratuita de sangue pelo Estado para quem precisasse. Em outubro de 64, por determinação do então presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, instituiu-se no Ministério da Saúde a Comissão Nacional de Hemoterapia. Olha que dado interessante para colocar na sua redação. Que estabelece a Política Nacional de Sangue. A comissão extinta em 76 deveria organizar a distribuição do sangue, a doação voluntária, a proteção ao doador, ao receptor e o disciplinamento da atividade industrial. Essas informações também eu retirei desse livreto aqui, eu tirei algumas fotos dele que vai no material também. Esse é um livrinho que a gente recebe na aula nós temos, a gente estuda hemoterapia na faculdade, a gente vai ver como é que é feita a transfusão, como é que é o sistema, não só o ABO, mas também toda a fenotipagem do sangue, os testes que são realizados. E nós conhecemos então a agência de sangue do Hospital de Clínicas. Então aqui tem essa parte histórica também, e daqui eu tirei vários sinônimos para vocês colocarem na redação e ajudar a transformar a propriedade vocabular desse texto, deixar mais interessante. Certo. Lembrando então que essa ideia de ser algo voluntário, ser uma doação, ser um ato de bondade, então teve que ser estruturado, teve que mudar a cultura da população, porque antigamente até 1960, 70, as pessoas vendiam o seu sangue. Então aqui nós temos uma referência literária sobre isso, literária, artística, cultural, na verdade, porque não é de livro, tá? É uma letra de uma música. O Chico Buarque de Holanda, que é uma das grandes estrelas da MPB brasileira, ele escreveu sobre praticamente
tudo que existiu no Brasil, tudo que aconteceu assim na nossa história recente. E ele registrou também essa ideia de que as pessoas vendiam o seu sangue, isso acabou virando um sistema de exploração. E essa é a estrofe da música Vai Trabalhar Vagabundo. O título da música é assim mesmo, tá? E em uma das estrofes fala assim: segunda-feira vazia ganha no banco de sangue para mais um dia, fazendo referência então a esse passado no qual o sangue era vendido, e é por isso que esses espaços se chamam bancos de sangue. Dá pra fazer até citação direta da letra da música em algum espaço. Vocabulário. Você pode substituir transfusão de sangue por hemoterapia. E sangue você pode substituir por hemocomponentes ou hemoderivados. Porque, na verdade, não se doa mais o sangue para a pessoa, não se faz transfusão de sangue. Então, o que se faz? Se a pessoa está com problema de coagulação, se ela está com problema de sangramento, ela vai receber plaqueta. Porque é a plaqueta que vai fazer o processo de coagulação, fazer a pessoa parar de ter uma hemorragia, por exemplo. Se ela perdeu muitas hemácias, ela está com uma anemia, seja uma anemia hemolítica, seja uma anemia por hemorragia, por trauma, aí ela vai receber as hemoglobinas, que são as células vermelhas, né, os eritrócitos. Você pode chamar, então, o hemocentro também de agências transfusionais, transfusão, certo? Então, tentar utilizar essas palavrinhas aí, porque é difícil, né? A redação a gente começa a se repetir bastante. Aqui tem a lei, olha só. Retirei também desse livro aqui do Hospital de Clínica. Vícios de hemoterapia. Os hemocomponentes e hemoderivados se originam da doação de sangue por um doador. No Brasil, este processo está regulamentado pela lei, aí você tem a lei também, 10.205, de 21 de março de 2001, e por regulamentos técnicos editados pelo Ministério da Saúde. E aí vem mais algumas informações que eu tirei do livrinho que vocês podem ler depois, e caso achem oportuno, necessário, interessante, introduz dentro da sua redação. Tá? Mais uma coisinha aqui, ó. Quando se fala das causas que dificultam a abrangência da doação, nós também podemos citar as questões religiosas. Algumas religiões, como as Testemunhas de Jeová, não só elas proíbem o recebimento do sangue, como, obviamente, a doação. Tá? Se for colocar isso na redação, não dá muita ênfase, porque caso caia esse tema no Enem ou no vestibular, é a primeira coisa, ou talvez a única referência que as pessoas vão ter. Não vão lembrar de correlacionar com a música do Chico Buarque, a não ser que tenham escrito previamente a redação num cursinho, ou tenham feito uma aula de redação assim mais específica, de citar a música do Chico Buarque, ou de usar o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, certo? Eles vão usar isso aqui, que algumas religiões não permitem o recebimento. Tá? Olha, eu botei Z, botei IS, continua dando errado, mas é com S. Intervenções. Então, aqui nós temos algumas sugestões de intervenção que vocês podem citar nesse texto. Ministério da Saúde, o que pode fazer? Criar cartilhas explicando sobre a importância da doação de sangue, deve orientar os postos de coleta para que observem o comportamento de risco e não a orientação sexual do doador. A segunda parte a gente poderia até deixar de fora, porque agora já mudou até a lei e os participantes da comunidade LGBT podem ser doadores. Outro agente, a sociedade civil, o que pode fazer? Voluntariado para doação de sangue através de ações como os trotes solidários das faculdades de medicina. Ou outra opção de ação é as prefeituras,
devem disponibilizar hemocentros móveis para que a coleta seja feita em bairros mais afastados e nas áreas rurais também. Veja que são propostas bem práticas e no Enem é assim que deve ser, a gente deve propor sempre algo bem prático, bem objetivo, certo? Então, nunca esqueça de fazer seu mapa conceitual, de escolher alguma coisa para fazer a contextualização. Aqui eu já estou dando a introdução pronta para você treinar essa contextualização, memorizar uma informação a mais para começar variadas redações. Não esquece que precisa fazer a conexão, ó, entre essa contextualização e a apresentação do tema. A tese A e B, indicando o que vai ser abordado no D1, indicando o que vai ser abordado no D2. Olha, eu botei. Nossa, você estava pensando senegalês, escrevi citar com S. Tô bem na foto, né? A professora de redação tá disléxica. Quando eu tô pensando muito rápido, assim, eu começo a colocar as letras das palavras que vêm depois, eu coloco nas primeiras palavras, né? Para isso que serve a gente revisar os nossos textos. Mas não se assustem, tá? Porque a Pro consegue tirar umas notas altas lá no Enem, até 1000 já tirei, mesmo com uma possível dislexia. Certo? Então, vocês têm áreas do conhecimento. Quais áreas? Música, história, tem até lei aqui, coloquei a lei que regulamenta, a legislação que regulamenta a doação de sangue no Brasil. Vocabulário, para melhorar a propriedade vocabulária e aumentar a nota na competência número 1. Dá para fazer citação direta da letra da música. Tá? As opções de tópicos para desenvolver no D1 e no D2. Então tem que fazer, pessoal, imprime o material ou estuda bem o material, depois desliga tudo e vai escrever a sua redação. Mas precisa treinar. Vocês viram que eu coloquei um vídeo sobre fazer questões, e a redação é a mesma coisa, a redação é para a gente melhorar, a gente precisa escrever, certo? Na última aula foi sobre tabagismo, espero que vocês tenham conseguido elaborar sem maiores dificuldades. Quero trabalhar também doação de órgãos, que é um tema difícil para a gente fazer as citações e as referências, mas mais ou menos como doação de sangue, assim a gente consegue colocar no mínimo 3 repertórios dentro da redação e fazer uma redação muito bonitinha, certo? Muito obrigada pela atenção. Até a semana que vem. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e se ficar alguma dúvida, manda para a Pro, certo? Tchau, tchau.